Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova FM o advogado Dr. Benedito Buch. Ele veio para falar conosco e esclarecer essa situação da ação do Ministério Público que tornou crime as ações do ex-prefeito Fernando Galvão Moura. Muito bom dia, doutor Benedito Buch, seja bem-vindo. Bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes da Rádio Nova. Uma satisfação estar aqui mais uma vez falando com vocês. Doutor, explica pra gente o que muda. Antes uma ação penal, civil e agora uma ação criminal. O que isso muda no frigir dos ovos? Muda muita coisa, Ellen. Porque agora o Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, a chefia do Ministério Público, moveu uma ação penal contra o ex-prefeito e dois assessores dele, por crime de responsabilidade. Que crime é esse? O nosso Código Penal, a partir do artigo 359, ele criou um capítulo das finanças públicas, crimes contra as finanças públicas. E essa denúncia do Ministério Público é justamente por isso. Esse total desmando das contas públicas, do dinheiro da prefeitura, do orçamento municipal, gerou sucessivos déficits. O que é déficit? É dívida. A prefeitura arrecadou 100 e gastou 120. Isso ao longo de reiterados anos. Nós tivemos aqui já, falando da reprovação de contas do ex-prefeito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e onde o Tribunal de Contas mostra isso. Ano a ano a dívida está sendo aumentada, acumulada. Sem a preocupação de como vai ficar o município e principalmente com o próximo gestor do município. Exatamente. E nisso foi que o Ministério Público detectou. Por exemplo, o Ministério Público fala nessa ação penal que a dívida foi saltando de 19 milhões para 20 milhões para 51. 3 anos e meio depois do ex-prefeito tá na prefeitura, ele já havia feito uma dívida de 114 milhões de reais em 3 anos e meio. Olha, e eu te digo mais, você sabe que outro dia, verificando aí as informações pela própria imprensa, os processos, eu cheguei à conclusão, não sei se o senhor pode me confirmar isso, que antes da entrada do ex-prefeito Fernando Galvão na prefeitura, não havia uma dívida no Sazemb. Essa dívida começou com ele. Não havia esse montante de dívida no município. O ex-prefeito italiano deixou uma dívida de aproximadamente 39 milhões. Isso de lá para cá se degradou muito. As contas foram se degradando, foram se deteriorando, ao ponto do Ministério Público estar agora acusando criminalmente o prefeito por esses sucessivos anos de dívida maior que arrecadação. Essa dívida hoje soma em torno de 300 milhões, e nós estamos falando da administração direta da prefeitura. Nós não estamos colocando aí IMESB, um estado deplorável, Sazemb, praticamente falido, e o Saeb, que ainda está um pouco melhor, porque tem as contas de água, ela propicia uma renda constante, uma receita constante para a autarquia. Então, aqui nesse caso concreto, o Ministério Público enquadrou o ex-prefeito e 2 de seus assessores em crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade previsto no artigo 359-C do Código Penal, 359-C. Verifiquem, podem verificar na internet. Demonstra isso, né? Dívida feita nos últimos 2 quadrimestres. O ano tem 4 quadrimestres. Nos últimos 2 quadrimestres do último mandato de qualquer prefeito, ele não pode fazer dívida para o seguinte, principalmente se ele não tem dinheiro em caixa. Exatamente isso que aconteceu reiteradas vezes. A pena para esse crime que eles praticaram é de 2 a 12 anos de reclusão. Nós estamos falando de prisão. Doutor, o que nos incomoda muito, mas muito mesmo, é saber
que você, cidadão comum, se você cometer qualquer delito, uma vez, duas vezes, três vezes, é cadeia. Agora, quando a gente vê político, com poder, com influência, com dinheiro, por mais que se apresentem provas, a gente não vê ninguém indo para a cadeia, doutor. Ellen, infelizmente, esse é um problema do Brasil, né? E basicamente, vamos falando de bebedouro. Porque o rico, vamos colocar assim de forma direta e objetiva, ele acaba tendo mais condições de defesa. No caso aqui do gestor público, usa o poder, manipula. Então, esse dinheiro aqui, esse caso aqui que o Ministério Público agora enquadrou criminalmente o ex-prefeito, o que aconteceu? Esse dinheiro escoou para a corrupção, foi ano eleitoral. Vamos lembrar que 2016 foi ano eleitoral. Foi exatamente o ano em que a dívida da prefeitura explodiu. Então, para onde escorreu esse dinheiro? Nós tivemos a oportunidade de já falar aqui. Não, você fez uma dívida. Você fez uma dívida na sua casa, mas você reformou a sua casa. A dívida virou uma reforma, aumentou o valor da sua casa. E nesse caso? Então o bebedouro hoje tem uma dívida de 300 milhões. Onde é que estão essas obras? Ruas esburacadas, saúde, estado precário. Outro dia uma conhecida minha teve dengue, foi no dengário, chegou lá, não tinha ninguém. Aí eu falei, nossa, não tem ninguém. A enfermeira falou, não tem ninguém porque não tem soro. Veja só a que nível que a pessoa na ponta, o munícipe, a pessoa, nós todos, sofremos as consequências desse desmando, dessa incompetência e desse crime. Bebedouro vive uma mistura muito ruim de incompetência com corrupção. A conta está chegando para esses ex-gestores, está chegando para o atual gestor. Evidentemente, a população... Esse ano é ano eleitoral, a população tem que tomar uma providência. O Gustavo Souza está dizendo o seguinte, Ellen, bom dia a todos os ouvintes e convidados da Nova. Isso porque, como dizem, eles falam que são perseguidos, que tudo é mentira. E aí ele diz, agora eu gostaria de ver o que vão falar, não dá mais para sustentar as mentiras, exatamente. Para você, cidadão comum, que às vezes não acompanha muito política, deixa eu tentar explicar para vocês aqui, o doutor pode me completar. O que acontece? O que ele fez? Ordem cronológica. O que acontece com a ordem cronológica? Você, empresário, que vendeu para a prefeitura, vamos supor que você vendeu no ano passado, em junho. Aí, você ainda não recebeu da prefeitura. Aí chega agora em ano eleitoral, vamos supor, o doutor vendeu, eu vendi, o Henrique vendeu. Aí ele tinha que pagar primeiro o doutor, depois eu, depois o Henrique. Mas o Henrique é amigo, o Henrique é um conhecido, o Henrique vai votar nele. Então, o que ele fez? Ele não pagou o doutor, que seria em primeiro, depois eu em segundo, e pagou o Henrique. E eu não estou falando de ordem de primeiro eu na segunda, depois ele na terça, não. Nós estamos falando de meses e até anos sem pagar o fornecedor. Então, quando você, empresário, quebra porque você vendeu para a prefeitura, agora você sabe por quê. Você não recebeu porque ele priorizou pessoas que estavam do lado dele, é isso que se supõe, né, doutor? É isso exatamente que o Ministério Público está constatando nessa ação. É uma ação longa, detalhada. Ele privilegiou aquela turminha. São os amigos do rei, aquela meia dúzia, em detrimento da população. Só que isso é crime. Crime. Tá, eu quero saber o seguinte, qual a possibilidade desse povo ir para cadeia ou com tornozeleira eletrônica? A possibilidade é real. Não só por esses, como por outros crimes que estão aí. Vamos lembrar, só para fazer um preâmbulo, o ex-prefeito ele está indiciado e processado na Polícia Federal e na Justiça Federal por desvio da merenda escolar. Não, e outro detalhe, gente, os bens deles estão bloqueados. Todos. É mentira, é fake news. Entra lá na justiça, vai ver. Para de ser enganado. Olha, uma coisa que eu tenho pavor é o seguinte, o João da Silva, gente, qualquer João da Silva, tá? Vou colocar o Zé das Couve, né? Porque não deve ter Zé das Couve. O Zé das Couve estuprou a filha. Aí chega você e fala assim pra mim, ai, gente, mas pra mim ele sempre foi tão bom.
Pra mim ele sempre foi tão bom. Ai, será que é verdade mesmo? Gente, tem o processo de estupro. É isso que tá acontecendo. É o lobo em pele de cordeiro. Exatamente aquilo que falava Jesus na Bíblia. O bonzinho, a deputada Cidinha Campos, tem no YouTube, vejam. Ela tem discursos lá na Assembleia Legislativa do Rio sobre corrupção. Ela fala assim, o corrupto, quanto mais malandro, mais simpático. Pega a criancinha no colo, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. Quanto mais simpático, mais corrupto. Se eu pudesse, nesse momento, transmitir uma mensagem à população de Bebedouro, eu diria, chega desses políticos profissionais. Gente que vem de cargo em cargo há anos. Fazendo o quê? Maracutaia, desviando dinheiro da merenda escolar, roubando dinheiro do oxigênio da Covid. Aqui agora essa ação do Ministério Público, a Procuradoria-Geral, a Promotoria de Justiça Estadual está dizendo o seguinte, crimes graves, né? Se você olhar aqui os detalhes dessa ação criminal, você vai ver despesas com camarim, todo e qualquer tipo de desperdício do dinheiro público para beneficiar, repito, uma meia dúzia. O Valdemir da Ponte está dizendo o seguinte, bom dia, Ellen, a todos, porque a lei não funciona para políticos. É porque, senão, vai ficar menos de 5% fora das grades. Tem toda a razão. O Gustavo Souza, a população não pode aceitar mais isso. Não tem mais desculpas. Está tudo muito bem esclarecido, só não vê quem não quer. Esse é o jornalismo verdadeiro que abre os olhos da população. Parabéns a todos da Nova e ao Ministério Público. Por falar em Ministério Público, eu gostaria de dizer o seguinte, o caso dos respiradores, não vou entrar muito no assunto, mas eu só queria dizer isso. Esse caso agora veio à tona por quê? Porque entrou como ação popular. Porque ação civil pública, gaveta, né? Agora, ação criminal, ação popular, aí vai para o juiz. Aí o que muitos ministérios públicos fazem, né? Engavetam. Tudo engavetado. Por quê? Não sei. Se tem prova, por que engavetou? Outro detalhe, o Ministério Público aqui em Bebedouro, ele aceitou a ação, né, sobre os respiradores e aí pediu para fazer uma perícia nos aparelhos. Né? Não, nós vamos investigar então, vamos fazer uma perícia nos aparelhos para ver se isso tudo mesmo aconteceu, como está mostrando os documentos, né? Todos os respiradores, gente, tinham documentos. Todos os respiradores, estava lá, vencido, o outro, esse respirador aqui, ele não podia ter sido usado porque ele está fora do mercado desde 2003, então tem todas as provas, mas mesmo assim o Ministério Público disse, não, vamos fazer a perícia. Senhor fulano de tal, da empresa de Catanduva, apresente os respiradores. Ah, então, sabe o que é? Não tem mais os respiradores. Ah, não tem? Então tá bom. Gaveta. Ou para. Como assim? Para onde foi? Não tem. A prova do crime são os respiradores. Ah, eu vendi. Para quem? Ah, eu joguei fora. Onde? Como assim, doutor? Me explica isso. Sumiram com o cadáver. Meu Deus do céu. Ô Ellen, veja só, a Justiça, né, o Ministério Público, é uma instituição seríssima e que tem as leis que regulam a atuação do Ministério Público. Então, realmente, nesses casos aí, particularmente, eu entendo dessa forma. Todos esses casos constituem crimes. Por exemplo, respiradores é crime contra a saúde pública. 366 pessoas morreram porque os respiradores não funcionaram. Esses respiradores são sucatas. Foram desovados em Bebedouro. É isso aí. Isso é porque recebemos quase 7 milhões para a Covid. 7 milhões. Então, dinheiro não faltou. O que faltou mesmo foi honestidade e competência. Então, nesses casos e em outros, que são casos gravíssimos, o que deveria ter sido aberto, no meu entender, era inquérito policial. Encaminhar esses casos para a polícia, para essas pessoas serem ouvidas, serem indiciadas. A polícia tem a polícia científica que faz a perícia nesses aparelhos, nesses casos, teríamos tudo comprovado. Acrescentando, Ellen, você falou da Rádio Nova. O que a Rádio Nova tem feito é prestando um grande serviço à população. A Rádio Nova está simplesmente levando informação, levando a verdade para as pessoas, para que a população possa refletir, possa analisar, possa ser informada
daquilo que está acontecendo. Porque o que a gente constata no dia a dia? Muitas pessoas falam, nossa, isso está acontecendo em Bebedouro? Nossa, fulano era tão, nossa, é tão gente boa. É o que você falou aí. Então, outra coisa, por que isso tudo está aparecendo em ano eleitoral? As coisas na justiça têm um tempo de maturação. Você vê aqui, o prefeito está sendo enquadrado por coisas que ele cometeu no primeiro mandato. Lembra que nós falamos aqui numa outra entrevista a respeito do dolo? Sim. Falamos assim, não teve dolo naquela conta. Não teve intenção. Agora tem. O Ministério Público enquadrou, porque isso foi reiteradamente, ano a ano, sendo provocadas essas dívidas. E repito, o dinheiro da dívida escoou para a corrupção. Não tem a menor dúvida. Então, nós precisamos passar Bebedouro a limpo. Passar a limpo o que é? É como se você tivesse com a sua casa cheia de lama, que choveu, entrou lá, tá sujo e tal. Aí você faz aquela limpeza, você joga água sanitária com aquele esguicho e limpa. É isso, e limpa a tua casa. É isso que precisa. A prefeitura precisa receber uma carga de água sanitária com esguicho d'água. Aquele esguicho que o bombeiro vai às vezes lá, é aquele lá com água sanitária. Empurrar tudo que é sujo para fora, com né? Detergente. Aí limpa. Tá. Uma pessoa está dizendo aqui para mim, eu achei interessante a comparação que ela fez, que o respirador, ele equivale à arma que matou Marielle. A arma não foi encontrada, mas os responsáveis estão presos. Exatamente. Então, que porque não achou o respirador, então ninguém morreu. Se não achou a arma, então a Marielle não morreu? Você sabe que há provas, isso aí está nas redes sociais, não é segredo para ninguém, há provas do ex-prefeito ao lado dos respiradores, dizendo, olha aqui, compramos respiradores para atender a população, sabendo que aquilo tudo era sucata. O que aconteceu com o paciente com crise aguda respiratória grave que chegou até a UPA? Os médicos, o pessoal, a equipe de enfermagem, já procuravam logo entubar o paciente para preservar a saúde dele. Entubava e os respiradores não funcionaram. Então, se a equipe de medicina tivesse esse prévio conhecimento, os médicos, a enfermagem, o que eles fariam? Procurariam também ministrar outro tratamento para tentar salvar a vida daquele paciente. Então, muitas pessoas morreram simplesmente porque os respiradores não funcionaram. Bom, só para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte, eu acho que toda a população quer saber isso. A gente sabe que a justiça demora, que passam-se anos para que a justiça seja feita. O que eu quero saber é o seguinte, enquanto essa justiça não é feita, enquanto não coloca uma tornozeleira eletrônica do pé do moço, ele pode concorrer? Não, ele está inelegível. O ex-prefeito, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, ele é uma carta fora do baralho das eleições, graças a Deus. Entretanto, Ellen, repito, a gente sempre fala isso aqui, a justiça vai fazer esse filtro e faz. Essas sucessivas reprovas de contas que ele teve, mais os processos criminais, isso tudo o torna inelegível. Você sabe por que eu estou perguntando, doutor? Estou perguntando pelo seguinte, Fernando Collor de Mello, olha o que esse homem aprontou no Brasil. Fernando Collor de Mello, teve gente que se suicidou quando ele tirou o dinheiro da poupança. O que aconteceu com ele? Ele, depois que ele ficou inelegível, que ele ficou aí um montão de tempo fora, quando ele voltou, ele foi eleito senador. Ele foi eleito senador. Então, esse derrame de dinheiro em cima das pessoas, infelizmente, as pessoas são levadas a isso. Quando ela enxerga vantagem, ela vai e vota e dane-se. Foi seu que ele pegou o dinheiro da poupança? Não? Então eu vou votar nele. Para mim, ele é bom. A lei usa uma palavra assim complicada, ela chama isso de inelegibilidade. Ou seja, o candidato não pode se registrar como candidato. Então, mas a população tem que ficar atenta e fazer a parte dela. Nós sabemos que a lei, existe brechas na lei, e muitas vezes quem faz essa lei já deixa essas brechas propositadamente. Então, a população tem que ficar atenta. Essas pessoas querem voltar de novo para a administração? Eu acho que o eleitor deve dizer não. Quem que essa pessoa está apoiando? A que grupo político essa pessoa pertence? Nós sabemos que o atual prefeito é desse grupo político. Isso aí, vocês acham isso correto? Vocês acham correto desviar 7 milhões da merenda escolar? Gente, quem é que come merenda escolar? São as crianças simples.
as crianças que vão para a escola muitas vezes contando com aquela alimentação, com aquela refeição. Então foi servido para essas crianças arroz doce, sagu, gelatina. E que é isso, gente? Vamos pôr a mão na consciência. Nós precisamos também fazer a nossa parte, né? Eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Não é problema nosso, sim. Onde que está o nosso sentido cristão, muitas vezes? De você ver esse sofrimento dessas outras pessoas e nós não vamos fazer nada? Não, temos que fazer alguma coisa, sim. Olha, e só uma coisa, aqui é o seguinte, as pessoas pensam assim, ó, porque você fala do Lula, você é Bolsonaro. Porque você fala do Bolsonaro, você é Lula. O fato da gente estar mostrando a realidade com o que aconteceu no passado com o Fernando Galvão e o que está acontecendo agora com o Lucas, não significa que nós estamos defendendo nenhum outro candidato. A gente está falando do que aconteceu. Ponto.